você conquista determinados patamares de resultado, você não quer mais abrir mão deles. Então você pode demitir sim um cliente. O cliente pode chegar e falar, preciso de desconto, então preciso de aumento. Mas eu quero aumento, eu quero desconto. Você procurou uma empresa que faça o que você está buscando, eu vou procurar um cliente que pague o que eu estou cobrando. Não estou aqui sendo soberbo, nem estou sendo... Eu estou valorizando um trabalho de 20 anos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio. E, Denis, quem que é o nosso convidado de hoje? O convidado de hoje é mais do que especial, um grande empresário e também, nos finais de semana, um piloto de carros esportivos. Foi fantástico, inclusive, no final de 2025, ele teve com ele em Interlagos, né, Cíntia? É isso aí, o nosso convidado, além de um grande empresário, ele é um grande piloto. Então, a gente vai ter um papo muito interessante hoje. Vamos falar sobre mentalidade, negócio e também sobre como o automobilismo pode trazer potenciais negócios para você. Nosso convidado de hoje é Pedro Bezerra, ou Shark, da forma que você escolher chamar no dia a dia, aqui é um grande tubarão aqui, tanto nos negócios quanto na pista. Pedro, ele é fundador da Logplace, piloto da GT Series na GT3. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. A gente vai ter, assim, eu queria explorar muito de você, que assim, negócios, um pouco de piloto. Eu queria saber de tudo. E a mentalidade por trás de tudo isso, né? Porque o piloto ali exige que você tenha um controle mental muito grande, imagino eu, né? Enfim. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer, né, estar sendo recebido aqui por esse casal que eu tanto admiro, que é um casal que também, assim como eu, buscou a disrupção, né, ou seja, algo novo, um novo modelo de negócio, né, e é um prazer estar me comunicando com o público de vocês, que é um público hoje já consolidado, né, que gosta de novidades, então a gente veio aqui para abrir o coração, para responder as perguntas, para falar um pouquinho de cada coisa. E também para trazer a nossa experiência aí nesse segmento de vocês, que é um segmento que hoje é tão importante no Brasil, que é o segmento dos investimentos em ativos, né, das rendas que isso proporciona. A gente tem bastante conhecimento e a gente pode também navegar por esse caminho aí ao longo da conversa. Sensacional. Legal, Pedro, para quem está aqui, né, conversando com a gente, conta um pouco para a gente, para começar, o que é a Logplace, o que ela faz, né, como é que ela surge, né, e como é que isso surge na cabeça do Pedro, como é que ela está situada hoje no mercado? Perfeito. De uma maneira resumida, eu venho de uma família que está no setor de transporte há mais de 60 anos. E não é fácil, né, ter essa longevidade. Então, para que se tenha longevidade, você tem que estar constantemente se reinventando. No meu caso, não foi bem uma reinvenção, né? A empresa principal, que era a empresa familiar, ali na virada de 2000, entre 2000 e 2005, teve muitas mudanças no Brasil, mudanças estruturais, mudanças econômicas, entrou um plano real, teve uma variação muito grande ali no preço do combustível, uma mudança cambial profunda. E as grandes empresas elas não estavam dispostas a repassar para os empresários de transporte essa variação. Então, assim, poxa, a economia instável, não vale a pena, eu não tenho um orçamento para dar um aumento de 30%, 40%, 50%. Ora, mas o combustível era 80 centavos de real, foi para 1,40, então não tem o que fazer, não tem como absorver, né, uma diferença tão grande. E ali, naquele momento, a empresa do meu pai veio, então, a não resistir a esse movimento ali logo após o plano real. Ela cresceu bastante antes, mas quando teve essas grandes mudanças, tinha muitos contratos com grandes empresas e não conseguiu repassar essas diferenças. Então, a empresa veio a ter dificuldade financeira e se paralisou a operação. A partir dali, eu tive que me reinventar, né? Tive que achar ali e achei primeiramente o conforto em manter uma parte da empresa, tentar fazer algo ali similar, que não se mostrou viável, porque se não deu certo na família, não ia dar certo comigo, né? Não era o problema de quem estava gerindo
mas era o problema Do cenário, né? do setor, né, que a gente operava ali. Deixa eu fazer um comentário. Assim, ó, eu trabalhei uns 15 anos com logística, mas dentro de logística industrial, né? E em alguns momentos, nesses 15 anos de trajetória, 20 anos de trajetória, na verdade, eu tive contato um pouco com a parte do transporte externo, que é a parte dos caminhões, assim, né? E ali você tem esse setor é um setor que você tem uma baixa margem de lucro, um alto valor investido e não tem espaço ali para errar, né? Então, quebrar nesse mercado é uma coisa assim que acontece com grandes, né? Assim, a pessoa ele não quebra, ele não Com quebra muita porque frequência, né? ele não quebra porque ele deixou de trabalhar, não. Ele quebra porque ele cresceu, ele tá grande e é extremamente desafiador o mercado do transporte. Da época da empresa dos meus pais, apenas 2 empresas sobreviveram na região. E essas 2 empresas que sobreviveram foi em função de aquisições por grupos estrangeiros. Uma foi a Rapidão Cometa, foi adquirida pela FedEx, e outra foi a Solística, né, que adquiriu a Atlas Transporte. Tirando essas 2 empresas, da época dele não existe mais nenhuma empresa hoje. Então não foi uma questão da minha família, foi uma questão do setor. E aí, naquela época, né, ali eu, como falei, tentei reiniciar voltando às origens. Isso durou muito pouco, porque a gente continuava tendo problema de margem, problemas de entrega. E surgiram, então, as primeiras entregas nas casas das pessoas. Na época não existia internet ainda, tá? A internet era algo que estava ainda sendo desenvolvido. Eram vendas de porta a porta, vendas de consórcio que se faziam, algumas indústrias, algumas empresas. E a gente, então, enxergou que ali era o futuro. Então, assim como vocês enxergaram, né, esse segmento que vocês operam, a gente também enxergou que naquela época, há 20 anos atrás, que ali era o futuro. E, de fato, se demonstrou, né, quando eu comecei essa atividade, era 0, alguma coisa por cento do PIB, hoje é mais de 20% do PIB. Em algumas indústrias onde eu opero, era 0 e hoje chega a ser 40% da venda da indústria, a venda direta na casa das pessoas. Então, daí surgiu a Logplace, e hoje a Logplace é a segunda maior operadora do mercado nacional, porém focada na região Nordeste. Ou seja, mesmo operando nos 9 estados nordestinos, ela é, então, o segundo maior operador no segmento que a gente faz, que é o que a gente chama de médio e pesado. São entregas maiores. Então, entra ali uma geladeira, um fogão, uma TV grande. Ou seja, não é aquela entrega que mais usualmente acontece, que é aquela entrega do courier, né? São as entregas feitas realmente em caminhões, que exigem uma estrutura maior, galpões, caminhões, para que a operação aconteça. Então, lá no Nordeste, chegou uma geladeira em casa, chegou um fogão em casa, a chance de ser Logplace é enorme. Se for um fogão, é 100%. Caramba! É 100%. Se você comprar um fogão em qualquer fábrica, fabricado no Brasil hoje, é a Logplace que entrega. Que legal. Pedro, eu fiquei muito curiosa agora pensando o seguinte, na época não tinha internet, né? Como que você conseguiu enxergar isso, né? Que esse era o futuro, né? O que se entregava na época, né? Quais eram os canais de aquisição dos clientes, dessas entregas? Assim, eu fiquei curiosa, né? Então, Cíntia... Da onde vem essa visão de águia, né? Gente! É isso aí. Apesar de ter uma formação administrativa e já ter feito um MBA, na verdade, o meu negócio ele não veio da técnica, né? Ele veio de um momento de muita dificuldade e um momento onde eu dobrei os joelhos e rezei bastante. Sim. Então, eu tenho hoje essa certeza absoluta, né? Que esse meu processo de conversão, essa minha fé, foi quem me levou para esse caminho, porque tantas outras pessoas poderiam ter, digamos, sido abençoadas com ele, e eu tive esse privilégio, né? Mas foram anos muito difíceis, né? Foi porque fé é acreditar naquilo que não se vê, né? E isso nunca faltou dentro do Pedro, né? Quebrei já 7 vezes, né? Essa da família foi uma das últimas da empresa grande, mas depois teve as minhas quebras solos, que aí já não eram quebras junto com a família. Mas eu tenho orgulho de todas elas, porque todas me serviram de muito aprendizado. Sim. Porque esse mercado ele iniciou há 20 anos. Então ele foi se reorganizando várias vezes ao longo desses 20 anos. A gente teve que se reinventar, se reaprender. Foram mudando os plays, mudando o sistema. Antigamente era o varejo, hoje a indústria já tem uma predominância. Então, a gente teve que se adequando, né, a isso.
Mas graças a Deus hoje a Logplace, além de ser a segunda maior empresa do Brasil, ela é a melhor empresa reconhecida pelas grandes indústrias com os prêmios de melhor transportadora de fracionado do Brasil, acumulados aí durante 2024. E 2025 a gente continua ali nos top 3 e a gente espera também continuar sendo o melhor transportador, mesmo fazendo a região nordeste do Brasil, que é uma região que tem uma diversidade muito grande, né? Sim, sim. Uau. Pedro, eu queria Parabéns. aproveitar nesse momento, assim, ó, essa questão da quebra. Pois não. Né? Porque o que acontece? Por coincidência, hoje eu estava vendo um vídeo do Nick Lauda falando o seguinte: ele estava recebendo um prêmio, ele era tricampeão mundial de Fórmula 1, ele recebendo um prêmio, e na plateia só grandes campeões, Joko, todo mundo estava lá, e ele fala o seguinte: eu queria dedicar esse prêmio aos perdedores. Isso. Por quê? Porque não foi nas vitórias que ele mais aprendeu, mas sim nas derrotas, né? E aí traz um pouco pra gente dos aprendizados das suas derrotas, dos seus fracassos, porque ele forjou o Pedro que está aqui hoje. É isso aí. Eu vou falar da empresa, mas você teve na corrida, Denis, junto com a Cíntia e os filhos, né? Família maravilhosa vocês têm, então de parabéns. E ali foram 24 pilotos, do qual só um ganhou, né? 23 Sim. perderam. Então, lógico que o que ganhou, foram 3 corridas lá e foram 3 pilotos diferentes que ganharam as 3 corridas. Então foram, né, 3 vitoriosos e 23 que perderam 3 vezes. Sim. Mas assim como nas pistas, nos negócios, é justamente assim, né? No automobilismo, o que acontece? Você não pode perder o ritmo. O que é perder o ritmo? Eu fui ultrapassado, eu vou ao encontro dele e vou ultrapassá-lo. Se eu sou ultrapassado e eu desanimo, eu vou ser ultrapassado por outro, eu vou ficar em último lugar. Então, eu posso errar, né? Mas ele também pode errar. Então, eu posso corrigir meu erro, manter o ritmo, ter cabeça e, no momento oportuno, ultrapassar e vencer. Na empresa, é exatamente a mesma coisa. Eu vejo muito empresário que na primeira curva, na primeira rodada, desiste, né? No primeiro tropeço, antes da corrida que você foi, na corrida anterior, estava perfeito, segundo lugar, suspensão quebrou. Então, culpa de nada, né? E aquilo ali não me afetou. Na outra corrida, eu fui lá, cheguei em segundo lugar. Então, o diferente, quando você chega numa pessoa que alcança o que eu alcancei, que é ter mais de 1.000 colaboradores, uma empresa sólida, um SA de capital fechado, uma empresa com conselho de administração composto por nomes de renome nacional, com clientes multinacionais, grandes empresas nacionais, assim como as outras empresas, você percebe o quê? Que tem um DNA de resiliência. E o grande vencedor na pista e nos negócios é aquele que tem a maior resiliência. Sensacional. Fantástico. Sensacional. Eu estava pensando exatamente isso. Quantas pessoas não desistem nas primeiras dificuldades da empresa ou param na primeira quebra? Ah, eu tentei empreender, quebrei, parei e voltei pro CLT, enfim, né? Quantas pessoas fazem isso, né? Escutando aqui sua história dessa 7 quebras, né? E hoje você tem uma empresa do tamanho que é a Logplace, né? É isso aí. Então, por exemplo, na corrida que vocês foram assistir, ali nós tínhamos pilotos de renome nacional, Sim. né? E em algumas corridas eu cheguei na frente do Thiago Camilo, cheguei na frente do Barrichello, cheguei na frente de grandes pilotos nacionais e mundiais. Por quê? Estratégia. Sim. Não importa ali se ele bateu, foi um risco que ele correu, e ele bateu, ele saiu, e eu ultrapassei, né? E eu mesmo sendo um piloto amador, consegui chegar na frente. Isso acontece no meu dia a dia, porque, por exemplo, hoje as minhas concorrências não são mais empresas locais. Eu concorro com multinacionais. Eu concorro com a FedEx, com a UPS, concorro com grandes empresas, com a DHL. São várias empresas mundiais que são meus concorrentes diretos. E eu ganho diariamente em negócio. Hoje mesmo, estava antes daqui da reunião, com um grande negócio dessas empresas que não estavam conseguindo atender o cliente optou em fazer a transição para uma empresa como a nossa e consegue entregar algo diferente. Pedro, eu queria aproveitar um detalhe que você acabou de comentar, né? Que eu acho que vale também para a vida, para os negócios de uma forma geral. Você comentou o seguinte, né? Uma empresa que tem mais de 1.000 colaboradores e que tem um conselho
com pessoas de renome, né? Essa questão do conselho com pessoas de renome, você foi construindo para ter essas pessoas junto com você e ao longo do tempo você vai tendo as pessoas chaves ali para te aconselhar, tanto na empresa quanto no seu dia a dia. Como é que você vê essa questão de estar junto com pessoas que podem fazer a diferença para você, de aconselhar você de uma forma, de ter alguma coisa para você, dividir uma conversa e te fazer refletir? E quem são essas pessoas que fazem isso contigo hoje? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que é esse bate-bola entre automobilismo e negócio, né? Eu acho que é uma coisa divertida. Então, quem tá ali, quem ganha, quem sobe no pódio, é uma pessoa só. Mas todos, sem exceção, todo piloto vencedor, ao descer do carro, ele busca a equipe. Ele abraça a equipe. Porque ele reconhece que aquela vitória é fruto de um trabalho em conjunto de um grupo de pessoas. Não existe você não vai ver nenhum vídeo de um piloto que ganhou a corrida, fechou a cara e foi pro pódio. E não foi abraçar a sua equipe. Então, na empresa, é justamente isso. Nenhuma vitória empresarial ela é alcançada sozinho. Então, como é que a coisa começa? O empresário ele começa a se sentir só. É normal o empresário de sucesso aquele que partilha com outros empresários. Então, isso já é, de uma certa maneira, um conselho. Nós participamos de um grupo de empresários, que foi o que nos reuniu, formado por mais de 120 empresários, do qual eu sou membro do board hoje, que é a Obsessão em Negócio Lázaro do Carmo. E ali, de uma certa maneira, a gente está validando o nosso produto e a gente está aprendendo e está trocando ideias com outros 120 empresários. A gente tem o WhatsApp de pessoas com empresas que faturam mais de 1 bilhão. Então, a gente tem acesso a essas pessoas. Então, assim como nos masterminds formados no Brasil, o empresário ele tem que buscar essa troca. Porque essa troca ela vai fazer com que você puxe o nível da sua empresa para cima. E vai também fazer com que você não erre. Eu gosto muito de aprender com o erro dos outros. É a maneira mais barata de aprender. Sim. Né? Seja com os empresários, concorrentes e tal, pequenos, médios ou grandes. Eu estou sempre aprendendo com os erros. Ó, tá vendo ali o que ele fez? Ó, não vamos fazer aquilo. Então vamos por esse outro caminho, tanto na pista quanto nos negócios. O conselho ele é o quê? Ele é uma evolução desse processo. Então, primeiro, é uma coisa informal, mais perto ali do nosso ambiente. Então, você tem uma empresa, essa empresa está numa cidade, você tem ali um network local, né? Se você não tem empresário, está tudo errado. Sozinho, você não vai chegar tão longe. Então, procure. Segundo lugar, procure se aconselhar com quem tem o que aconselhar. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos hoje no Brasil uma indústria de pessoas que aconselham algo que eles nunca realizaram. Por isso que a gente está com o Lázaro, porque é uma pessoa que tem respaldo, que ele, como diz lá no Nordeste, mata a cobra e mostra o pau, né? Ele tem o conteúdo, ele tem a história, e essa história é verdadeira, né? Então, primeiro, com o que eu vou me aconselhar? Com um cara que teve sucesso no meu segmento ou vou me aconselhar com uma pessoa que está me dando um conselho que nunca realizou nada? Então, primeiro, já começa a filtrar aí. Sim. Então, eu vou filtrar ali. Poxa, essa pessoa. Não tenha medo. Todo grande empresário de sucesso, ele quer passar conhecimento. Eu, desde jovem, tive essa inquietação. E sempre procurei grandes empresários para me aconselhar. E todos eles, nenhum me negou um conselho até hoje. Foi gratuito. Fulano, isso aqui e tal. Acaba dava um sorrisinho, chamava de menino e tal. Mas todos me davam grandes conselhos. E aí, então, esse é o primeiro modelo. O segundo é o que nós estamos inseridos, que é o modelo de troca empresarial, né, com um grupo de pessoas fazendo ali uma trilha. E o terceiro, que é onde eu estou, aí já é uma coisa mais formalizada, né? Onde você tem pessoas, onde você coloca na ata da sua empresa, você coloca ali, cria um estatuto, você nomeia as pessoas, você tem reuniões periódicas, você tem uma base legal, você tem a assinatura das pessoas, que são, no caso da Logplace, conselho consultivo, né? E a última e a final é o conselho deliberativo, que aí é quando a empresa realmente ela tem um tipo de sociedade que exige, que legalmente obriga, e aí aqueles conselheiros eles respondem também legalmente pelas decisões.
Então, por exemplo, hoje eu tenho o privilégio de ter Lázaro do Carmo como meu conselheiro. Ele só é conselheiro de 5 empresas no Brasil, uma das quais é a Logplace, e acredito que é a menor delas, mas é a que tem o maior potencial de crescimento. Por isso que ele está lá. Ele não é... Está lá. Né? Não. Pessoas Você de conhece o Lázaro, renome, ele não dá ponto sem nó. Então, o que acontece? Então, a última etapa é o deliberativo, que aí a empresa já tem uma... E aí você tem que ter presidente ou toda uma estrutura de diretoria, eles têm as regras do jogo definidas pelo conselho, e o conselho a qualquer momento pode fazer a substituição. Então, o conselho, por ter autorizado a seguir certo caminho, ele também se responsabiliza, inclusive de maneira legal, pelos atos. Sim, então, assim como na pista, na empresa é importante você ter um bom time, né? Isso aí. Que esteja ali com você, E né? não precisa, né, ir direto para o último navo. Tem muito empresário que às vezes também queima etapa, ou seja, ele investe numa coisa que a empresa dele ainda não tem robustez para ter. Sim. Então a sabedoria e os cabelos brancos me ensinam que tudo o seu tempo. Qual é o tempo ideal? O tempo ideal é assim, pessoas que consigam me apoiar no momento que eu estou e nos próximos 2 anos. E aí você vai de 2 em 2 anos. Porque se você tem um conselheiro que ele está no limite que você está, você já tem pouco a extrair dele. Sim. Né? Então você tem, pô, esse cara ele administrou a empresa do tamanho da minha, ele administrou a empresa do tamanho da minha, que eu estou projetando daqui a 2 anos. Então, pô, essa pessoa, então, ela tem entrega a realizar, então me aproximo dela, começo a fazer um trabalho. Né? E aí você vai... Porque eu vejo empresários errando. O cara pega um consultor, uma consultoria pequena, um rapaz recém-formado, e vai receber conselho de um jovem que é teórico. Não estou aqui dizendo que é ruim, mas a pessoa pode chegar ali, organizar um processo, aí é uma coisa técnica, mas dar um conselho empresarial, fazer você seguir um caminho, né? Aí realmente você precisa ter uma experiência e uma inteligência ao buscar. E quem já fez, quem já trilhou esse pedacinho aqui, eu vou me aconselhar com isso aqui. Depois no próximo eu troco pro próximo. Isso aí. Legal, bacana. Isso aí. Pedro, e aí a Logplace, com esse movimento todo, você cresce e transforma nessa grande empresa que ela é hoje, né? Coloca a sua cara, seus objetivos, e está sempre pensando em crescer. E aonde que a Logplace vai chegar? Qual que é o seu caminho de futuro, o seu futuro ali? O que você pensa? Toda empresa ela tem 2 caminhos: a sucessão ou a realização. O meu segmento específico ele passou por um grande problema, que foi uma tentativa de fundos de consolidação do setor. No segmento de vocês, tivemos algo semelhante. Né? Vamos juntar um monte aqui, fazer um negócio, ver um dinheiro, bota na bolsa, tal, todo mundo sai rico, tal. E aí, o que acontece? Assim como no segmento de vocês, no meu segmento, o que se demonstrou? Que não teve êxito. Ou seja, as empresas que foram juntadas ou compradas ou que foram ali, elas pioraram em relação àquilo que elas entregavam no passado. Grandes empresas do Brasil vieram a fechar por causa dessa verdadeira barbaridade que foi feita. Né? Em contrapartida, algumas empresas familiares, algumas empresas médias, algumas grandes empresas fizeram excelentes realizações para grupos multinacionais que permanecem até hoje. Então você tem 2 modelos de realização, um que teve sucesso, um que fracassou. Então isso o que faz? Isso diminui as possibilidades. Porque ao eu crescer a empresa com a ideia do aporte do fundo, da vinda do fundo, por mais que seja uma coisa boa, que o fundo traz governança, traz série de coisas, o meu cliente está traumatizado. Então ele entende que aquele movimento é um movimento ruim. Sim. Né? Então, ora, se a realização neste momento é uma realização total, ela está sem janela no mercado, pode ser que se abra no futuro, mas nesse momento é dessa maneira. Então você tem que pensar, ok, ter uma empresa sólida, que gere caixa, que cresça, que aumente seu valor e que gere dividendos. Então hoje a Logplace ela já está no momento de maturidade, que ela consegue crescer e performar
de maneira simultânea. Bacana, parabéns, Legal. Pedro. Pedro, eu acho que uma coisa bacana de conversar contigo aqui é olhar ali como que você traça ali e enxerga como se fosse a verdade de uma criança, né? Tá olhando para a empresa ali como se fosse, né? Onde eu quero chegar nos próximos 2 anos. Então, é como a gente olha para os nossos filhos também, de certa forma. O que eu preciso inserir nos meus filhos agora? Porque quando eu era criança, eu vou ensinar a andar, vou ensinar a falar, quando é bebezinho, né? E aí depois, conforme vai indo, eu vou ajudando a mentalidade. Já nós estamos com adolescentes, né? Mais preocupado com a mentalidade de mundo, dos valores, né? Então, cada momento tem o seu momento e é legal ver você olhando para a sua empresa como uma similaridade, como se fosse uma criança que está... De 2 em 2 anos. Que está... Um filho, na verdade. Não uma criança, né? Um filho. Uma fase, né? Uma fase. Um que- filho que tem fases, né? Muito É. bacana. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Logplace, a gente chegou no nível de gestão tão de alto desempenho que nós estamos gravando esse episódio no final de 2025. Né? Os últimos dias aí de 2025, então em 2026. Começo de 2026 o episódio vai ser colocado no ar. Então a gente vai estar já em janeiro ali. Pedro hoje já está trabalhando em 2027. 2026 já está resolvido. Ou seja, eu já sei quanto eu vou faturar, os contatos que vão entrar, o tamanho que eu tenho que expandir, a quantidade de pessoas que tem que entrar, caixa que eu vou precisar. E o caixa para 27 já está no banco. Quando for em 27, eu já estou em 28 para 29. Sim. Agora, isso é o quê? É um sonho? Não, não é um sonho. Isso é fruto de um processo, de uma... eu posso usar esse nome, eu não falo usar, de uma doutrina, de um processo que foi montado que sustenta esse crescimento. Por quê? Porque da mesma maneira que eu posso estar falando de um crescimento, eu posso estar falando de uma redução. Por quê? Porque quando você conquista determinados patamares de resultado, você não quer mais abrir mão deles. Então você pode demitir sim um cliente. O cliente pode chegar e falar, preciso de desconto, então preciso de aumento. Né? E aí você pode se dar esse luxo, não, preciso de aumento. Né? Mas eu não, então eu quero aumento, eu quero desconto. Você procurou uma empresa que faça o preço que você está buscando, e eu vou procurar um cliente que pague o que eu estou cobrando. Não estou aqui sendo soberbo, nem estou sendo... Eu estou valorizando um trabalho de 20 anos, realizado por 1.000 famílias, que é feito nas piores condições que se tem hoje no Brasil. As piores condições de Estado, piores condições de segurança. A gente está com problemas seríssimos no Nordeste hoje. Tava pensando isso na hora que você falou do Nordeste. Pensei nas Seríssimo. estradas, pensei na Problema segurança. seríssimo. Todos os Estrada, desafios segurança, que vocês enfrentam. condição meteorológica, né? Enfim, todos os desafios é ali que eu estou realizando entrega. Né? Então, a gente foi para a Praia do Nordeste, a gente tem casa em Carneiros, que delícia e tal. Agora vai lá fazer uma entrega lá em Jericoacoara. Né? Caminhão 4x4 e entregar uma geladeira na pousada lá, e a pousada não compra geladeira de um frigobar, ela compra a gigante. Né? Então imagina realizar isso, é o que eu faço todos os dias, mais de 300 mil vezes por mês. Então todo dia são 10 mil operações dessas, muito complexas. Sítio, povoado, em cima de morro, né? Você vai em Salvador, eu tenho vídeos aí, é uma loucura, é Rio de Janeiro, é morro, é escadaria, né? Problema com crime organizado, é seríssimo. Então são grandes desafios. Então, isso tem que ter um valor, né? Eu acho que o empresário, ele erra muito. Eu, Pedro, tive a última etapa do meu processo de aprendizado como empresário, meu processo, foi aprender a cobrar. Quando eu falo aprender a cobrar, não é cobrar mais, cobrar o justo. Até porque eu só trabalho com multinacional e não é possível que todas elas estão me pagando mais, né? Elas abrem bids, tem concorrência e tal. Mas é o quê? É cobrar o que é o certo. Não se... Né? Então, hoje, quando eu vou para uma reunião, seja com uma empresa nacional, uma grande ou gigante, seja com uma multinacional, vem lá um vice-presidente mundial para conversar comigo, eu olho no olho e falo ombro a ombro. Eu não estou ali, né, com a cabeça baixada, assim, não. Respeito, mas eu valorizo o trabalho e o trabalho das mais de 1.000 pessoas que entregam aquilo que está sendo feito, que é muito difícil de fazer. Então, esse desafio, para mim, foi o desafio final. Ou seja, eu já era um excelente operador, conseguia já realizar o trabalho, mas aprender a cobrar o valor devido foi o grande desafio.
E foi esse o caminho mais difícil de ser trilhado. Sim. Pedro, e eu gostei muito desse paralelo que você estava fazendo das corridas e das empresas, né? E pensando um pouco nesse paralelo, né? Nesses 20 anos, né? Você cresceu como Logplace, como empresa, e cresceu também como piloto, né? E o que a corrida também te trouxe de aprendizados, né? Porque você precisa ter um controle mental diferenciado, você precisa ter organização, você precisa ter time, né? O que a corrida te trouxe? A gente teve lá, né? Até contando um pouco para vocês, a gente teve lá como convidados dos box, né? E foi sensacional, né? Nossa, meu filho ficou doido e ficou depois contando para os amiguinhos tudo, né? Que foi nos box do Pedro Shark, enfim. E foi muito legal ver ali a sua concentração, a organização do time, da equipe, depois a corrida em si, né? Foi numa corrida que o Pedro teve na NASCAR, né? E foi sensacional, né? E só contar aqui para o pessoal que está em casa, introduzindo um pouco, né, a nossa experiência, né? O automobilismo ele foi engraçado porque ele começou como hobby. Uhum. Ele então teve um período que foi um período de 5 anos, um período de aprendizado, onde era uma brincadeira mesmo, era um hobby. Eu fazia track day. Track day você tem um carro e você vai para o autódromo e você fica entendendo ali a pista, fazendo o melhor tempo no carro e tal. E depois de 5 anos eu fui convidado para correr na própria NASCAR, numa categoria, né, já ali na época estava ainda se profissionalizando, já tinha alguns pilotos profissionais, pilotos intermediários e pilotos amadores, que era o meu caso ali. Quando eu cheguei na NASCAR, eu me deparei com o quê? Com muita tecnologia. Uhum. E hoje, pilotando um Mercedes GT3 AMG 2024, 2025, aí a gente está falando o quê? Do supra-sumo da tecnologia da fábrica. A gente está falando do melhor carro da fábrica e a melhor versão dele, com toda a tecnologia embarcada por uma montadora alemã. Disputando com carros, né? Então eu disputo com Ferrari, com Lamborghini, com o BMW M4. Então são os melhores carros do mundo, né? Do Brasil. Né? Essa categoria é uma categoria mundial. Então você tem ela no Brasil, você tem ela em outros países, nos Estados Unidos, na Europa e tal. Então né, a categoria GT3. Então são carros que são homologados. Eu posso pegar o meu carro, correr na Europa, correr em qualquer pista. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a ver uma coisa chamada telemetria. O que é telemetria? Telemetria, ela tem um equipamento no veículo que ela colhe todas as informações e ao final de um treino, você bota aquilo no computador e você enxerga onde é que você acelerou, onde é que você freou. Então não adianta falar para o cara, eu freiei em tal lugar. Ele vai ver exatamente se você freou e vai ver a intensidade que você freou. Eu mandei frear forte, você freou fraco. Não dá para enganar ali o computador que você tá. É uma gestão à vista. Eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu preciso disso na minha empresa. Eu não tenho. No carro eu sei a pressão que está o pneu, eu sei em que lugar eu freiei, quando eu acelerei, eu sei a temperatura do motor, eu sei tudo. Na minha empresa eu fico esperando as coisas acontecer para ficar resolvendo. E aí, a partir daquele momento, 5 anos atrás, iniciou um processo que culminou hoje na melhor e maior torre de controle logística do Brasil. Então, a Logplace hoje ela tem, sem dúvida nenhuma, a melhor torre de controle logístico do Brasil. Aonde a gente controla mais de 300 números em tempo real. Uau! Né? Então a gente tem, não é 3, nem 5, nem 2, são mais de 300 indicadores controlados em tempo real por uma equipe de primeira linha. E aquilo passou a ser a torre de controle de verdade. Né? Assim como no automobilismo lá, a torre que diz, larga, freia, tem um carro, para, não sei o que e tal, manda lá a ambulância. Então, assim como no automobilismo a torre de controle ela é o cérebro, né? Na minha empresa, a torre de controle tem exatamente o mesmo papel e deu super certo. Por quê? Porque galpão todo mundo pode ter, caminhão todo mundo pode ter, o que muda são as pessoas e os processos. Né? E esse processo, então, nosso, tão diferente, faz com que a nossa empresa consiga fazer mais, com menos, com mais qualidade, com menor custo e por um menor preço. Então, é o segredo do sucesso, né? Esse controle de tantas variáveis simultaneamente.
Que legal, nossa, sensacional. A velocidade de ação em cima de medidas online ali, né? Tempo real, a gente isso sabe tudo que está acontecendo. traz eficiência e resultado na prática. Isso. Né? No automobilismo, por exemplo, você faz uma projeção. O tempo está assim, está assado, eu tenho que calibrar tantas libras, porque o carro, depois de tantas voltas, vai ter tantas libras. Então, você não pode botar as libras finais, você tem que entender que ao longo da prova aquilo vai acontecer. Na empresa, a mesma coisa. A gente, hoje na Logplace, quando eu recebo uma carga, eu tenho às vezes X dias para entregar. No dia que eu recebo, eu já sei se eu vou conseguir entregar. E aí, se eu sei que vai ter em alguma rota, alguma cidade, um problema de entrega, o que é que eu faço? Eu tenho um período ali, que a maioria das empresas não fazem isso. Então, eu tenho um período para corrigir aquele processo, para que quando a carga chegue, eu já esteja preparado para atender aquela operação que ainda está chegando. Normalmente, o que acontece? A pessoa recebe a carga, não consegue entregar e gera um problema. Uhum. Então, a gente não faz isso. A gente tem um preventivo. Então, a gente sabe, a gente prevê o problema, assim como no automobilismo, antes dele acontecer. E aí, a gente corrige e não gera o problema. Né? Então, hoje, por exemplo, a Logplace, a gente está falando aqui, por quê? Porque a gente é uma empresa de meio, né? Quando você vai num site que você faz a compra, você não está comprando a Logplace. Mas a fábrica, ela não tem estrutura para fazer a entrega. Né? O varejista, alguns têm estrutura própria, mas mesmo os que têm estrutura própria, eles usam o nosso serviço, parcialmente. Então, ali você precisa ter alguém ali nos bastidores fazendo. Então, às vezes, o cliente, nem o cliente que vendeu, nem o cliente que comprou, tem ideia dos desafios que a gente tem. Por exemplo, quantas vezes você já falou, alagou, Nordeste lá, estourou uma barragem, não sei o que, deu uma chuva. E aí, as entregas da internet, faz o quê? Né? Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, problema, a rádio caiu, a barreira caiu, sim. Aí você vai fazer o quê? Não vai fazer a entrega? Então, ninguém fica sabendo, a gente tem que, né? Assim como no carro ali, na hora de ultrapassar, a gente fazer um triwide. O que é triwide? São 3 carros, um do lado do outro, a 200 km por hora fazendo a curva. É uma loucura. E eu faço isso todos os dias no trabalho. Porque o que a gente faz é impensável. Chegar nos lugares que a gente chega, na velocidade que a gente chega, a quantidade que a gente chega e da maneira e performance que a gente chega, é impensável. A Logplace hoje ela tem performance de entrega mais de 99%. Ou seja, de cada 100 entregas, 99 a gente entrega. É menos de 1% de ineficiência. Isso é... padrão mundial é acima da curva. Parabéns, Pedro. E assim, fantástico, né? Essa casadinha entre achei. automobilismo, né? A perfeição do automobilismo levando para transportadora, para torre de controle, para a vida, né? Para entrega, né? Foram algumas coisas que a gente falou. A gente falou de equipe, né? Que também Sim. tem no automobilismo. A gente falou de materiais, falou de tecnologia. Né? Então, são vários aspectos que hoje o Pedro desenvolve, né? Inclusive, isso virou rolloutou, ou seja, as pessoas começaram a me cobrar, né? E a me pedir para transferir esse conhecimento. E hoje eu venho, dentro de uma agenda muito complexa, eu venho, assim como estou fazendo aqui, iniciando um processo de passar esses conhecimentos, né? De trazer o empresário para esse alto nível de uma pessoa que de fato que de fato entrega. Não a pessoa que na teoria e vai ensinar você uma coisa que nunca foi. Sim. Né? Então, eu acredito nesse modelo e eu vim, né, assim como alguns empresários, começar a botar cara para mostrar que não, a gente faz a coisa acontecer, a gente sabe fazer e a gente pode também ajudar vocês nesse processo, né? Com certeza. E o conhecimento que você tem de alto nível mesmo, né? Pensando toda a sua trajetória, desde a empresa familiar, as quebras que você passou, depois construir a Logplace e se tornar, né, a segunda maior, né, como você falou, e do Brasil, né, e a primeira do Nordeste, né, concorrendo aí com empresas multinacionais e toda essa sua jornada também no automobilismo, né, que é um esporte que demanda muito da pessoa, né, em termos de planejamento, mentalidade, uma série de coisas, né? Com certeza. E como você falou, né? É sempre importante a pessoa buscar conselho daquele que já realizou, né? A gente vê muitas pessoas que não realizaram nada aí dando conselho, né? No box do Pedro, por exemplo, lá tava lá um ex-campeão ali no seu box, na sua equipe, né? Isso aí. Ali só tem fera, né? Ali você tinha um piloto de Fórmula 1, Ricardo Zonta, né? Sim. Simplesmente ali do meu lado.
né? O cara que só foi na Fórmula 1, não fez mais nada. Né? E hoje administra uma das maiores redes de supermercado do sul do Brasil. Né? Uma Que das legal. maiores redes da Bacana. família. Uma Muito outra legal. coisa que eu achei interessante também, assim, ó, quando você vai evoluindo, né, nessa maturidade, como empresa, como empresário, como pessoa, achei bacana essa questão de você falar assim, poxa, demitir o cliente, né? Não diria nem que é demitir, encontrar o cliente, que o cliente já passa a ser um parceiro seu, né? Não passa a ser, não tem aquela relação de submissão, né? Muito no começo da carreira, né? A gente tem muito uma questão de submissão, né? De você estar aí Da carreira da empresa. carreira da tudo, empresa, né? Do mundo, da vida, né? Você se submete, né? E aí, conforme você vai indo, você vai evoluindo, né? Mentalmente, você vai agregando mais para você e você consegue agregar mais para o mundo. Você começa a encontrar pessoas que têm os mesmos interesses em comum. E é um pouco o que a gente faz também, né? A gente entra no mercado imobiliário americano. O que acontece? Tem gente que quer especular. A gente não trabalha com especulação, né? A gente adotou uma linha muito mais ali da questão de preservar o patrimônio, crescer o patrimônio, não uma questão de Investimentos especulação. sérios, com rentabilidade, A né? longo prazo, né? Uma proteção de patrimônio mesmo, né? E não se arriscar, porque o brasileiro já tem tanto risco, tantas incertezas no Brasil, né? E o que a gente trabalha muito na questão de você ter um investimento com previsibilidade e resultado. Então a gente... Resultado claro, resultado sólido, né? Que tem a ver com o que a gente acredita, né? Porque assim, o que acontece? A gente, como a gente é empresário, e a gente também está nesse jogo de continuar, de crescer aqui no Brasil, de gerar riqueza aqui, né? A gente quer preservar essa riqueza nossa. Então, nosso objetivo nesse investimento nos Estados Unidos é muito voltado para garantir o seu futuro, preservar o que você já construiu e fazer com que ele cresça e desenvolva ali no mercado extremamente robusto, né? E para isso a gente acaba tendo que também demitir alguns clientes, como você falou, né? A questão porque não tem um alinhamento de valores. Senão você, poxa, eu quero aquele, mas porque aquilo não vai te trazer o que a gente trabalha, o que a gente acredita, né? Que é a questão da previsibilidade, do retorno, da questão de você ter... se você quer, às vezes muito brasileiro que a gente chama de galinha morta, sabe? Poxa, não tem galinha morta no mercado do tamanho dos Estados Unidos ali, onde você tem tudo muito parametrizado, comparando com o automobilismo. Todos os dados são muito reais, muito práticos, diretos. Você vende um imóvel, você tem aplicativos que em tempo real lhe dizem o valor que foi vendido o imóvel na rua que você estava. Então, como é que você vai... Inventar, Como é que né? você vai inventar, vai né, criar uma... foi vendido 5 imóveis nessa rua, o valor é esse. Por que... Você sabe exatamente quanto está acima, quanto está abaixo, por que está acima ou abaixo. Ou seja, não tem como inventar mais, e se tiver a menos, pode saber que tem problema, porque não tem porquê. É isso aí. Né? Então é isso. Eu assim, admiro muito essa iniciativa de vocês. Eu acredito nesse projeto, que é um projeto de proteção patrimonial e de geração de renda. Hoje o mercado ele carece de bons projetos, e vocês têm um projeto muito interessante. Por que eu falo que carece de bons projetos? Porque todo mundo, desde que nasceu, sabe que ter imóvel é um bom negócio. Né? Todas as pessoas que têm, né, as grandes fortunas têm muitos imóveis. Então, é aquela história, né? Eu falei tanto de modular. O que é modular? Poxa, aquele empresário que está melhor que ele tem. Aí tá lá, todo mundo tem imóvel. Eu digo, não, deve ser péssimo. Aí tem gente que fala, não, é péssimo ter imóvel. Eu digo, pô, então esses caras são burros pra caramba, né? Os bilionários e milionários são... Milionários são tudo burro. A gente que é inteligente, o bom é fazer, não tem imóvel, né? Agora, a maneira de se construir, a maneira de se comprar, a maneira de se financiar, aí é outros 500, né? Exato. E aí é onde vocês entram, apoiando, né, as pessoas e dando total assessoria para que elas realizem um sonho e, ao mesmo tempo, blindem seu patrimônio. Então, em outro país, o patrimônio já fica mais tranquilo. Brasil, para quem empreende, é uma verdadeira loucura, porque a gente tem uma insegurança jurídica, né? Coisas que, às vezes, o empresário não tem culpa, ele é responsabilizado. E então, você realmente ter patrimônio em outro país, sobretudo num país, né, como os Estados Unidos, lhe dá uma segurança, e você poder ter uma renda, e uma renda dolarizada. Então, é realmente um projeto, né, que vocês estão de parabéns, ter desenvolvido. Eu conheço bem os fundos imobiliários, eles hoje são uma realidade no meu segmento, que são galpões logísticos. Existe um conceito no mercado.
que é um modelo de galpão. Porém, o que é que eu queria dar as dicas, né? Que muitos negócios, como o meu, eles estão fazendo uma ruptura no mercado. Então, certos operadores, como a Logplace, como o Mercado Livre, como a Amazon, como o Shopee e tal, falando dos grandes players, eles precisam já de outros modelos de galpão. E os galpões que estão aí não estão atendendo mais o modelo. Então, cada dia mais... Todo mundo compra pela internet e quer receber na hora. Aí você bota o galpão e muda, não dá. Você está distanciando o produto do consumidor. Né? Aí você tem que pegar um trânsito. Então, ou seja, hoje em dia está havendo uma mudança, uma ruptura também nos galpões. Por quê? Porque as operações como as minhas, que são operações de internet, elas vêm crescendo. E elas vêm tendo necessidades especiais. A modulação, o tamanho, a localização, o fluxo de entrada e saída de mercadorias. Né? Então, os fundos imobiliários, eles fazem o quê? Eles entram, eles pegam um modelo ali e eles vão até o estresse daquele modelo. O que é o estresse do modelo? É acontecer o que está acontecendo. Por exemplo, hoje em Recife. Em Recife, a gente está com 400 mil metros de galpão sendo entregue nos próximos 12 meses. Não existe nenhuma possibilidade do mercado absorver isso. Então, o que aconteceu? Houve uma saturação de um modelo. Tem pessoas que têm lá milhares e milhares de metros que já estão consolidados e pessoas dizem, não, é isso aí, tem que fazer isso. Todo fez igual, da mesma maneira, mesma coisa, no mesmo lugar. É uma questão de tempo. Aí o que vai acontecer com o mercado? Vai cair o preço. É simples, né, Pedro? Assim, ó, não é porque é um bom negócio ter imóveis que você, tendo imóvel, você vai ter um bom negócio. Na verdade, assim, ter imóveis é um bom negócio, mas você tem que fazer isso de forma estratégica. Tem que ter uma leitura de mercado, tem que ter alguém para te ajudar nesse caminho. Porque não, o que acontece? Por exemplo, assim, vou citar aqui, o pessoal pode até arrumar um hater aqui, mas o mercado do sul do país, assim, imobiliário, também acho que é a mesma métrica. Você está vendo um crescimento, um boom ali, valorização do mercado, metro quadrado altíssimo, e você não tem demanda para aqueles imóveis, né? Você tem o sul do país, né? Você tem um verão que tem 30 dias, 45 dias, né? Então você não tem demanda por aquele imóvel. Então aquele imóvel ali é um imóvel muito mais de luxo, porque vai ficar parado, mas você não tem retorno naquele imóvel. Então, por enquanto as pessoas estão comprando e achando que vale mais, você tem um falso ganho ali. Mas como esse imóvel não tem uma serventia, um uso real, em médio ou longo prazo, é muito claro ali que vai ter uma dificuldade nisso. Essa questão do mercado começar a se movimentar sem um sentido, que é a questão dos 400 mil metros quadrados que você falou no Recife. E aí o imóvel vai ficando depreciado, ele não vai ter mais o mesmo valor de locação da primeira etapa do projeto. Sim. E vai se realizar com déficit, né? Ou seja, você vai, no final, o investimento que você fez, o valor que você tirou ao longo do tempo e o valor que você vendeu, a conta vai ser negativa. E é por essa mesma lógica também que nos Estados Unidos a gente sempre aconselha adquirir imóveis nos grandes centros, por exemplo, Orlando e Miami, porque ali a demanda ela já é existente, é muito forte. Então, tanto a demanda de turismo, como a demanda de empresas, né? Tanto para a pessoa morar, como para a pessoa alugar em curto prazo, porque você tem ali os parques, você tem em Miami os maiores eventos esportivos do mundo, Fórmula 1 acontece lá, tênis, uma série de coisas, e praia, né? E um dos maiores destinos ali turísticos do mundo, né? Miami e Orlando. Agora, quando você sai dessas duas cidades e você já começa a ir pelas zonas periféricas, você começa a ter esse mesmo tipo de problema. Então, até nos Estados Unidos, né, que a gente fala que é importante você diversificar seu patrimônio, você investir num imóvel com uma moeda forte, você tem que saber onde você vai investir e qual é o tipo de imóvel que você vai investir, né? E por conta da expertise que a gente tem, que a gente consegue ajudar também a pessoa a fazer isso, porque a gente tem esse olhar, né? A gente, como incorporador no Brasil, a gente desenvolveu um olhar de fazer o que você falou que faz, né? De você se antecipar aos problemas que vão ter ou às vantagens que cada região vai ter, né? Eu vou contar uma história que eu escutei de uma pessoa que eu tenho um profundo respeito. Eu não vou citar o nome, né? Até por questões de preservação, mas é um empresário de uma siderurgia que ele teve uma realização muito bem feita para um grupo internacional e ele passou a investir bastante. E eu
e eu via ele com uma sensibilidade diferente. Uhum. Ou seja, ele sabia exatamente a hora de comprar. E um belo dia, reforçando aquilo que eu falei, de pedir o conselho, eu fui perguntar: doutor, como é que o senhor faz? Como é que o senhor enxerga? Na época, né, não existia o drone e tal. E ele já tinha aeronave. Então ele falava: Pedro, eu faço um sobrevoo na cidade. Quando eu faço sobrevoo na cidade, eu gosto muito de sobrevoar à noite, porque à noite a gente vê os faróis dos carros. Então a gente enxerga para onde a cidade está indo. Até as luzes vão se apagando ali e tal. Então o que é que eu faço? Eu vejo aqui, ó, as luzes estão se apagando aqui. Então aqui é o próximo lugar. Aí eu vejo, ó, antes das luzes se apagar, um pouquinho antes, quando foram comprados e quando foram construídos? Ah, foram construídos há X meses, X anos. Então eu já sei projetar o que vai acontecer. Então o que é que eu faço? Eu enxergo um lugar que vai acontecer, compro barato, faço algumas benfeitorias e tal, e vendo por um preço justo. Lá na frente, e ganho meu dinheirinho. Sim. Olha só que legal. Então, Sensacional. na cabeça dele, as avenidas eram artérias, as ruas eram veias, e ele enxerga a cidade como um grande organismo vivo. Sim. E ele faz essa leitura. Então, o que é que ele faz? Ele entende para onde a cidade está indo, que é para onde ele tem que fazer o investimento. Eu estou falando de gente que teve capacidade, por exemplo, de desenvolver um bairro todo. Eu não estou falando de gente que comprou duas quadras. Assim, 3 shoppings, 2 bairros, coisa grande mesmo, né? Assim, né? Nesse patamar. E foi neste modelo que o cara foi um modelo vencedor no negócio, foi um modelo vencedor na hora de vender o negócio e foi um modelo vencedor na hora de investir o resultado. Só fez assim, ó. Esse pessoal lá em Recife que eu falei que vendeu uma grande empresa é outra família que eu admiro demais. Por quê? Porque fizeram uma empresa forte, uma empresa sólida. Eu modulo muito essa empresa até hoje. Essa empresa foi adquirida pela FedEx, a família realizou. Primeira coisa que eles fizeram, transformaram tudo em dólar. De cara. Né? E deixaram toda a reserva de caixa no exterior. E só nessa brincadeira se multiplicou por 4, 5. Uma coisa que foi feita há 7, 8 anos atrás. Ou seja, nenhum investimento, por mais que se tenha taxa de juros, deu essa entrega. Né? Eu falo assim, investimento conservador. Não estou falando de risco, né? Nem de aplicações de risco. Falando, né, conservador. Então, eu acredito muito nesse projeto, tanto no projeto da dolarização ou da transformação em outras moedas. Existem outros países, como Portugal. Não vou aqui falar da concorrência de vocês, mas existem outros lugares, e já abro para vocês, que vocês também tenham expertise. A primeira coisa para quem quer ser um negócio de bilhão é imaginar que você não pode estar num lugar, né? Então vocês têm que começar a implantar esse modelo, né? Arruma alguém lá para fazer os pagamentos e tal, e começa a fazer o que vocês fazem bem em outros lugares. E aí você vai ver que a coisa vai, ao tempo que você está, desculpa a expressão, desperdiçando, fazendo tarefas rotineiras do dia a dia, você vai estar investindo em algo que vai realmente ter grande entrega. E aí é onde os grandes resultados aparecem. Legal. Sensacional. Isso, antes, só queria reforçar aqui com a nossa audiência, com as pessoas que estão assistindo a gente, né? Olha o quanto o Pedro está ensinando a gente aqui hoje. O Pedro, que é esse gigante, né? Que é fundador da Logplace, que é um piloto de corridas, e ele está aqui trazendo aqui toda a sua humildade, contando de momentos em que ele vai lá e pede conselho para outras pessoas, de outras famílias que ele admira, né? E muita gente, às vezes, que não tem nada, que não construiu nada, não escuta ninguém, não busca ajuda. Então, o Pedro está dando, além de tudo que ele está falando, ele está dando uma lição aqui para a gente de humildade, né? Queria trazer aqui, né? Para que as pessoas possam observar o que eu estou observando agora também, né, Pedro? Parabéns. A gente admira muito, viu? No Brasil, existe uma questão muito séria, que é a tal da inveja, né? Uhum. E eu acho que não é inveja o nome, eu chamo de modulação. Uhum. Modulação seria a admiração. Sim. Né? Então, assim, eu sou um cara da logística, né? Eu quero faturar X tal. Quem que fez isso? Quem que realizou? Sim. São essas pessoas que eu admiro. São as pessoas que eu olho. São as pessoas que eu quero saber, que eu quero conversar.
Eu quero entender. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo para vocês, dessa mesma família lá. O cara fez a sacada de mestre. A empresa crescendo, tal, não sei o que, papá. Ele me chega e ele tinha lá paixão por um time de futebol de Pernambuco, tal, vou nem entrar nesses méritos aí. E aí ele viu uma oportunidade. Existia um cidadão que era simplesmente Carlos Alberto Torres, capitão da seleção Do Tri. do tricampeão. Caramba. O eterno capitão. Pegou o cara e falou, Carlos Alberto, eu vou te levar lá para jogar no time em Recife. Mas é o seguinte, aí a gente vai fechar um pacote aqui, tá, mas você vai me ajudar na empresa. Aí o Carlos Alberto, mas eu vou... Não, você vai comigo nas reuniões. O que o cara fazia? Chegava na reunião com o Carlos Alberto Torres. Simplesmente. Tinha concorrência pro cara desse? Não tinha. Não tinha concorrência. O cara, capitão, você aqui na minha empresa. Não, eu vim aqui porque você é muito importante. Né? Porque o negócio é feito de pessoas, O né? negócio é feito de pessoas. Ó a sacada do cara, mano. Dá com o capitão Sim. da seleção no atira colo. A empresa do cara foi assim, ó. Né? Aí eu falo de automobilismo. Eu não tenho o Carlos Alberto Torres, mas eu tenho algumas sacadas, conheço algumas pessoas e tal. Mas é um módulo, né? Sim. Mas, ou seja, são coisas que você admira. Assim, pô, que inteligência, né? Que maneira de trazer uma proximidade com o cliente. Ele em 5 minutos, ele avançou que gente demora 5 anos para avançar na intimidade do cara. Sim. Sim. Né? Então, ou seja, procurar a pessoa. E aí eu trago vocês agora para esse ecossistema do automobilismo. O automobilismo hoje, no mundo, ele tende a duplicar, triplicar nos próximos anos. No Brasil, são 100 mil pais de famílias empregados no ecossistema do automobilismo. Ele movimenta milhares de marcas e bilhões de reais em eventos e negócios. E ele é, sim, como vocês constataram lá, uma excelente experiência. Por quê? Porque ninguém mais quer receber uma agenda. A pessoa quer receber experiência, ela quer receber o quê? Uma viagem, né? Sim. Ela quer ir num lugar diferente, ela quer ir para um show, ela quer ir para Disney, ela quer, né? Que é o que vocês também ajudam a proporcionar. E é nesse momento que você vai ter. Por exemplo, você tem um lead lá, vocês dois aí. Aí você, pô, tem um fulano de tal que a gente queria trazer para um projeto e tal, mas nossa, eu quero vender, o cara não atende, quero vender. Agora ele vai dizer, tem uma corrida, vou lhe mandar um convite para a corrida. O cara, 10 minutos, tá ligando de volta. Sim. Sim, como é que é? Na corrida, tô ligando com a corrida. A pessoa chega lá na corrida, você tem 5 horas com a pessoa, amigo. Me desculpe, se você não fizer negócio com o cara em 5 horas, tu é ruim. Porque quanto tempo você vai conquistar 5 horas aquele lead do tempo dele no dia? Não vai conquistar. E você tem 5 horas. Às vezes a tua esposa vai virar amiga da esposa do cara, teu filho vai virar amigo do filho do cara. Não é que é um negócio superficial ou fake, não, isso acontece. Dá uma match ali, pô, gostei e tal, mas moro também, coincidência, eu moro também e tal. Eu sei, você avançou ali anos, né, de investimento com a simples ação de ter um patrocínio com um piloto, que pode ser o Pedro Char, inclusive, para todo convidado, né? E de, através desse ecossistema, você atrair um grupo de leads. Agora, na semana que vem, vai ser a corrida principal, a última corrida do ano da GT Series. E a gente tem um público esperado de mais de 20 mil pessoas em Interlagos. E, por exemplo, eu tenho um camarote lá para 100 pessoas. Dos 100, 47 são leads. Leads diretos, pessoas que eu tenho interesse total em fazer negócio. E que eu tive muita dificuldade para fazer um contato, uma relação comercial, mas para ir para a corrida foi 2 semanas. Foi 47. rapidinho. Foi rapidinho. Né? Então ali nós temos diretores, grandes pessoas e tal, pessoas importantes. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Você não está ali comprando ninguém, você está proporcionando uma experiência, então acesso. O que a pessoa faz? Pedro, eu recebo. Pode mandar lá a pessoa que eu vou receber. Só isso. O que acontece, né, Pedro? Você está servindo, né? Isso aí. Servindo, né? E a pessoa está ali, aí você tem um momento ali que você, assim, é prazeroso para você viver ali com a pessoa, curtir, e aí, né, vai com certeza rolar match e vai acontecer, né? Fantástico. Pedro, o automobilismo é fantástico, porque traz um núcleo de pessoas diferenciadas, de um nível diferenciado também, né? Mas eu estava pensando aqui um pouquinho antes, né, de falar disso.
Só te interrompendo, Claro. eu vi, sabe esse negócio, esse tal desse algoritmo é danado, né? A gente fala um negócio, ele já pula na tela da gente. E eu vou te falar que o Lázaro veio nessa brincadeira. Eu tava lá fazendo um projeto da empresa e eu precisava entrar no segmento de cosmético. E aí eu falei, rapaz, eu preciso de uma pessoa de cosmético. Aí eu comecei a falar o nome das empresas. Não deu 3 minutos, o algoritmo... O cara fortão, você não sei o que, de quem é esse cara, mano? E eu fui lá totalmente direcionado para contratar um vendedor de frete. Lázaro do Carmo, só que eu queria de vendedor de frete. No final virou do conselho, mas enfim, me ajuda muito a parte comercial também. E aí eu tô lá comentando alguma coisa sobre corrida e tal, vem uma pesquisa. As 10 famílias mais ricas de São Paulo. As 10 famílias mais ricas de São Paulo. Das 10, 6 estão no automobilismo. Das 6, 3 correm comigo. Caramba. Legal. Eu vi esse vídeo, eu acho que essa semana. É isso aí. Então, nós não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Né? Eu acabei de vir de uma reunião com o piloto. Aonde, na quarta-feira, churrasco da equipe, sentado na mesa, ele olhou e falou, Pedrão, eu tô com um problema. Ele falou, poxa, vou pegar umas entregas aí, não tô com capacidade. Eu digo, não, entrega, você tá falando com a pessoa certa. Ele, não, então vai lá e tal. Quarta-feira, hoje a gente sentou, começou o negócio. Nós estamos falando da brincadeira de 60 milhões de reais por ano. Então, realmente é um lugar que você tem entrega, você tem público, você tem leads selecionados. Agora, como tudo na vida, tem um filtro, né? Então, o próprio organizador, ele também não deixa virar bagunça o negócio, senão ninguém vai querer mais correr, que vai ficar chato. Então, tem um filtro ali, não é qualquer empresa, não é de qualquer maneira, você tem que saber abordar as pessoas e tal. Mas eu já vi muitos negócios acontecendo, um piloto junto com outro piloto fazendo um link entre 2 patrocinadores. Então, às vezes, o patrocinador de um quer conversar com o patrocinador do outro, ele dá um toque pro piloto vai lá, chama outro piloto, apresenta, daqui a pouco os 2 estão lá fazendo negócio. Eu não conheço um ex-patrocinador. O cara às vezes muda de categoria, vai entendendo ali qual é o lead ideal dele e tal, se é regional, se é nacional, né? Por exemplo, a Fórmula Truck é a 2ª maior categoria do Brasil. Depois nós estamos tirando a Fórmula 1, tá? Então vem Stock Car, a Fórmula Truck. Mas a Fórmula Truck tem um público e a Stock Car tem outro público. Porsche Cup tem outro público, NASCAR tem outro público, a minha tem outro público. Então você tem que entender. Né, o produto de vocês, por exemplo, é a cara da GT Series. Né, ali, Ferrari, Lamborghini, né, BMW, ali é o lugar para vocês estarem, para a marca de vocês estarem, para vocês levarem os potenciais clientes, fazer os eventos, seja da incorporadora, seja do projeto. Lá é o lugar, o ambiente ideal para vocês. E não tem como não fazer negócio ali. Entendeu? Porque é normal, vira referência. Eu posso citar vários casos de advogados, profissionais liberais, estavam ali na roda, o empresário levantou uma... Pô, tô com um problema acessado, o cara levantou a mão, eu resolvo. Resolve, tal coisa, resolveu ali, virou, depois o cara virou, de um desses 6 aí, o cara virou simplesmente o advogado principal dele agora. Por isso, automobilismo. Sim. Então, ou seja, é realmente um ecossistema, um lugar onde todo mundo quer estar, todo mundo é relevante. A mesa que você tá define o tamanho do negócio que você vai fazer. Só que mais legal do que estar numa mesa é estar num box, né? Tá em Interlagos, né? Faz toda a diferença. É muito mais gostoso fazer negócio. Mais legal, Então, convido todos, né, a conhecer, a saber que, por exemplo, eu vou falar alguma coisa aqui, porque a gente está falando e às vezes do outro lado a pessoa está lá, mas o que ele está falando? Eu não tenho capacidade, a minha empresa não tem capacidade financeira. Hoje, a partir de 20 mil reais, 30 mil reais, você já consegue se inserir. Né? 30 mil reais, às vezes, é um evento que você vai fazer para 40 pessoas num restaurante, dependendo do evento que você vai fazer. Sim. Né? E você vai fazer um evento completo, que tem um automobilismo, tem um camarote, tem um show, por exemplo, domingo agora vai ser Bruno e Marrone. Sim. Então você tem open bar, open food, vai no carro, vê a corrida, tal, show do Bruno. É muito barato. Depois a gente precisa conversar melhor, inclusive, para conhecer mais. Então, eu tô dando, eu faço questão de dar, não, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa, não, é uma coisa de 1 milhão, não dá para ninguém. Sim. Não é. Sim. Né? Então dá para você fazer, e eu aconselho todo mundo a viver essa experiência de trazer a sua marca, trazer o seu negócio, e com certeza o resultado ele acontece. Agora, esqueça a parte desportiva,
Porque são 24 leões que vão para a arena e ninguém sabe o resultado. Então, nenhum piloto vai poder lhe prometer um resultado na pista. Mas eu conheço pilotos que quase não têm vitória, mas que eles entregam fora da pista o que nenhum piloto de ponta entrega. Relacionamento, network, sabe conectar, sabe entender a sua dor, saber quem que você quer atingir, sabe formatar uma operação específica para aquilo, fazer ações promocionais com a marca dele, com a sua marca, né? E fazer essa relação, né? Então, é só realmente entender ali, encaixar, entender qual é o melhor caminho. E é realmente um retorno, um ROI muito forte hoje. Pedro, uma coisa que eu acho super bacana, porque é fantástico que você trouxe aqui, é o seguinte, que a diferença do jogo tá no detalhe e tá na leitura do jogo, né? A gente falava assim, na época de infância eu assistia muito o Ayrton Senna e ele falava muito de como negociar as ultrapassagens ali dos retardatários. Não estava nem na ultrapassagem em si, que era o talento dele, mas também como que ele negociava o dia a dia, a rotina do dia a dia. E isso, a estratégia, a diferença de quem dá certo, a diferença de quem está conseguindo o resultado, está em pequenos detalhes. E a diferença do campeão está ali na leitura do cenário como um todo. Então, é isso na vida, isso tanto no automobilismo, como nos investimentos, como nos negócios, a diferença está nos detalhes e na leitura que você vai ter e na estratégia que você vai adotar através de tudo que você fez ali no caminho, né? É isso que eu vi um pouco ali do que você comentou, assim, nesse aspecto. Como é que você resume essa questão, assim, de leitura, detalhe e da visão, assim, além do próximo nível, né? Eu vou reforçar aquilo que eu já venho falando, né? E aí eu vou falar mais uma vez sobre modulação, né? O que é que o piloto amador, por exemplo, você tem no Brasil 3 categorias. Você tem os pilotos pro, que são os profissionais que vivem do automobilismo, então ali é o sustento da família, é dali que ele tira o salário e todo o rendimento da vida dele. Você tem os pilotos Pro-AM, que são os pilotos intermediários, você tem os pilotos AM, que são os amadores, né? Então, hoje eu sou um piloto intermediário. Então, o que é que eu faço? Eu tenho hoje, por exemplo, Sérgio Ramalho. Sérgio Ramalho, ele foi campeão da Porsche Cup na categoria Endurance. Então, na categoria Endurance, o piloto amador leva um piloto profissional, porque é uma prova longa, e aí ele alterna aquela prova entre o piloto amador e o piloto profissional. Então, o Sérgio Ramalho é o campeão 2025 da Endurance, ou seja, é o cara que é o melhor de todos. Quem que era também? Nelson Piquet, Sérgio Ramalho ganhou, né? Gabriel Casagrande, Sérgio Ramalho ganhou. Então, nós estamos falando de pilotos de ponta, aonde ele conseguiu ganhar. Ele é o meu coach, que é a pessoa que eu modulo. Então, qual é a brincadeira que eu faço com ele? Serginho, pega o carro e dá o teu melhor. E eu vou fazer de tudo para ganhar de você. Por quê? Porque na hora que eu ganhar dele ou ficar próximo dele, os pilotos que estão no meu nível ficaram para trás. Então, o que eu faço hoje? Por que eu estou trazendo tanto conhecimento? Porque eu tenho, mais uma vez, empresas multinacionais de vários continentes. Americano, continente europeu, asiáticas, nacionais, cada uma com exigências, com padrões, com modelos. E eu recebo todas essas informações. E eu compilo essas informações e eu entrego a empresa que atenda todas elas. Eu poderia ser gigante se eu só atendesse empresa americana. Eu poderia ser gigante se eu atendesse só empresa europeia. Eu poderia ser gigante se eu atendesse só empresa asiática, mas eu atendo todas elas com excelência. E é assim que eu faço na pista. Por quê? Porque você não precisa só acelerar. Você tem que saber acelerar, frear, virar o volante, tem que saber fazer mais de movimento. Coisa legal, Denis. Mas vamos aqui quebrar um grande paradigma. Quem não já ouviu falar que homem só sabe fazer uma coisa de cada vez? Normalmente é o que se fala, né? Não Mulher é é multifuncional, mas homem só pode fazer uma coisa mesmo. Se então, fizer mais de uma, se tiver 2 tartarugas, a segunda foge. para você ser um piloto de desempenho, você tem que, às vezes, executar 6, 7 movimentos simultâneos. Sim. Então, cai por terra, né? Todo esse paradigma. Esse paradigma, toda essa montagem que fizeram.
né? Porque os pilotos profissionais e eu, por exemplo, consigo fazer, sou obrigado para, no nível que eu estou hoje, conseguir fazer simultaneamente 5, 6 movimentos a 270 por hora. Sim. Então não é fazer 5, 6 movimentos parados na simulação. É fazer 5, 6 movimentos a 270 por hora, com 2 carros, um de cada lado, querendo me ultrapassar. O que comprova que a gente tem que se libertar desses paradigmas, né, Pedro? Isso aí. E buscar o nosso melhor, né? E como é que a gente faz isso? Quando a gente chega lá, é impossível. Quando a gente vê o piloto profissional fazendo, é por isso que você consegue. Então vou ter que fazer para poder me aproximar de você. Sim. E aí você vai Moderando. vai moderando. Por exemplo, todos nós freamos com o pé direito. A gente acelera com o pé direito, freia com o pé direito, coloca a embreagem com o pé esquerdo. No automobilismo, muitos pilotos aceleram com o pé direito e freiam com o pé esquerdo. Simultaneamente, acelerando e freando. O Ayrton Senna tinha muito isso, né? Então você chega lá, você diz, não, isso não dá para fazer. Sim, mas você quer virar o tempo, você tem que fazer. Aí você vai ter que aprender. Sim. Vai custar, vai quebrar o carro, vai bater, vai rodar. Na vida e na empresa. Você tem que vender mais. Aí o cara sai danado vendendo e esquece os custos. Então, por exemplo, eu ensino isso. Eu digo, cara, você tem que saber vender e tem que saber segurar os custos. Esse papo que a empresa cresce e tem que EBITDA, reduzir, isso aí, para mim, eu não aceito. Eu não abro mão do que foi conquistado. Se tiver que reduzir a EBITDA, parou. E eu continuo crescendo, 20%, 30% ao ano. Continuo ampliando o EBITDA. Por quê? Porque é justamente ao contrário. Eu estou com mais trabalho, estou com mais escala. Como é que eu vou reduzir minha margem? Não, porque todo mundo diz que é normal. Eu digo, é normal na empresa dele. Na minha não é e não vai ser. Quebrando paradigmas, né? É isso aí. Então, como a gente faz? A gente faz isso. A gente modula o piloto na pista e modula as grandes empresas e os grandes executivos do negócio. Né? Modular não é invejar. Modular é entender, enxergar, fazer a sua leitura e realizar. Por quê? Porque o meu corpo é diferente do Sérgio, eu não tenho como executar, eu sou de um tamanho, ele é de outro tamanho, ele tem um tônus muscular, eu tenho outro. Então eu tenho que modular aquilo da minha maneira. Por quê? Porque se você for tomar um remédio que o outro tomou, ele tem um peso, você tem outro peso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um quadro, numa fase da vida, que é muito assunto para a gente conversar, né? Mas eu cheguei a ter 170 quilos. Né? Eu comia muitas emoções. Caramba. Né? E eu era piloto com 170 quilos. Mais do que nós dois juntos. Caramba. E eu era piloto com 170 quilos. Chegava, faltava. Gente do céu. Mas eu não desistia. 270 por hora. Na época não era 270, era uns 282, era um pouquinho mais. Mas... E ali e tal, e hiperventilava, mas eu não digo, não tô nem aí. E eu, né, tinha essa resiliência ali de fazer isso e tal. E eu, em nenhum momento, eu desisti. Mas eu entendi o seguinte, que para dar um novo modelo, para chegar num novo nível, que cada 30 quilos representa 1 segundo. Então eu tive que tomar uma decisão. Caramba. Cada 30 quilos no carro de corrida, no carro que eu corria, representava 1 segundo a menos, né? Então eu tive que mandar 2 segundos embora, né? Foi o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. E isso teve o quê? Muito esforço e teve muita dedicação. Sim. Hoje eu tinha uma reunião às 9 horas da manhã em São Bernardo do Campo. A gente está em Alphaville já, final da tarde. Eu tive mais 2 reuniões. Eu tinha tudo para dizer, não, tem uma reunião em São Bernardo do Campo, eu moro na Zona Sul e eu vou para Alphaville, eu não vou ter como treinar hoje. O que é que eu fiz? Eu acordei de 4h30 da manhã e fui treinar. Por quê? Porque para estar no nível que eu tô, eu tenho que ter o preparo. Sim. Então, aí a pessoa tá em casa dormindo, acordei 9 horas da manhã, pô, não ganha a corrida. Aí, né? Tô no trabalho, poxa, não ganhei aquele contrato. O que você tá fazendo no domingo? O que seu concorrente tá fazendo? O que você tá fazendo sábado à noite? O que você tá fazendo segunda e 5 da manhã? Sim. Quantos dias de férias você teve? Eu passei 30 anos para ter férias. Também botei para arrebentar, 40 dias. Mas eu passei 30 anos sem ter férias. Para chegar onde eu cheguei. Abri mão de muitas coisas. Deixei de ver momentos importantes dos meus filhos. Né? Abri mão de muitas coisas. Mas todo mundo hoje reconhece, é grato por esse meu sim, por essa minha decisão. E eu tenho muito orgulho do que eu sou. De onde eu cheguei e da família que eu construí
com esse caminho, porque eu não perdi ninguém no caminho, graças a Deus. Tem uma família linda. Então você também tem que ter valores, porque eu conheço hoje muito homem rico, que a única riqueza dele é o dinheiro. E isso é muito ruim. Então, você que está construindo seu patrimônio, você que está em busca, pese, né? Porque lá na frente, por exemplo, teve um empresário gigante que ele falou para mim, Pedro, para chegar onde cheguei, eu peguei um preço muito alto, eu perdi minha família. Eu digo, eu nunca vou chegar onde você chegou. E sou maior do que ele hoje, sem perder a minha família. Então, não abra mão da sua família. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão do seu caráter. Não se venda. Porque é isso aí que vai formar, que vai forjar e que vai te fazer avançar lá. Agora, é o caminho mais difícil. Sim. Ô Pedro, uma coisa bacana que você falou assim que, poxa, eu tenho certeza que você perdeu 60 quilos para ganhar 2 segundos, né? Foi o regime mais caro do Brasil, mas eu fiz. Mas aí o que eu queria colocar aqui, que além desses 2 segundos, né, o quanto que você ganha, tem algumas decisões na vida que ela impacta na vida como um todo, né? Como que impactou na sua vida como um todo, da sua vida, da sua família, como que você consegue viver mais e fazer coisas diferentes talvez com seus filhos. Uma das coisas que eu fiz para emagrecer foi tomar muita medicação, né, durante o período. E aí esse excesso de medicação relacionado a outras questões me deu um quadro que chama FA, que é um quadro onde o coração ele fica trabalhando numa frequência muito alta e ele não desce. Então ali você tem 2 caminhos, ou você toma uma medicação e a medicação volta a frequência, ou você tem que levar aquele choque. Quando você leva o choque, a frequência desce, mas corre o risco de no choque soltar um pequeno coágulozinho e a gente sabe o que vai acontecer com aquele coágulo na sua veia. Não é que vai acontecer, existe a possibilidade de acontecer. Então o ideal é fazer o quê? Reverter na medicação. E eu estava lá, um quadro de FA, e nada de acontecer. E aí chegou uma pessoa, né, mais sênior, mais experiente, e ele olhou para mim e falou, gente, vocês estão dando a medicação para uma pessoa de 70 quilos, olha o tamanho do rapaz. Não vai voltar. Então a gente tem que fazer a dosagem, né? Uhum. E é isso que eu queria falar. É justamente o quê? A dosagem que eu tomei é uma, a dosagem que a pessoa está tendo aqui de tomar é outra. Nos negócios, a mesma coisa. Né? O grande desafio da modulação, que é o que eu estou falando tanto hoje, é entender e conseguir colocar o seu DNA naquilo. Colocar a sua força, a sua energia. Né? Colocar o Espírito Santo dentro de você ali naquilo ali. É isso que vai transformar. Porque você não vai conseguir copiar. Deus deu aquele dom para aquela pessoa. Para você, ele deu outro dom. Então você vai ter que enxergar. Você pode olhar aquilo ali, ter como uma referência, mas assim como eu faço no automobilismo, eu não sou o Sérgio Romário, eu sou o Pedro Bezerra. Então eu tenho que fazer a coisa acontecer da minha maneira. E pasme, na última corrida, tem um trecho que eu já estou mais rápido que ele. São 3 trechos. Um eu já estou mais rápido, eu digo assim, Zé, mas eu tô. Não importa. Só aquilo ali eu já... Tem que comemorar, né? Eu já comemorei. Então, esse é o desafio. É entender o que é bom, entender também o que é ruim. Né? Por exemplo, chega a pessoa, como o Lázaro faz. Lázaro, ele fala, não curso startup, nem me traz e tal. Quando chega a pessoa e fala, Pedro, eu tenho um negócio que dá 500%, não sei o que e tal. Eu digo, pai, beleza, então faz o seguinte, dá os 500%, aí durante 1 ano, 2 anos, você traz pra mim pra conversar e tal. Mas eu já sei o final desse filme. Como vocês falaram, a pessoa comprou uma casa, não sei o que, por um preço que não existe. Então a casa também não existe. Uhum. Foi um golpe. Né? E tá aí. Né? Agora a gente tem um caso aí recente no Brasil. A pessoa vender algo que não consegue entregar. Né? Então, a pessoa, quando ela começa a crescer, ela fica muito vulnerável. Pergunta lá para aquele cara que eu falei, vai lá, cara, para de ter medo, vai lá. Vai lá, minha querida, para de ter medo, pergunta. Sim. Fala, o cara que me ofereceu um negócio aqui que eu vou dar o dinheiro para ele e tal. O cara vai falar, minha filha, eu faço não, eu já fiz, já perdi dinheiro e tal. Isso aí vai contar a história dele. Por quê? Porque muda o nome, mas a história é sempre a mesma. Né?
vender um produto que não existe, ou criar uma pirâmide, criar uma falsa ilusão, é sempre as mesmas histórias. Só Sim. muda o formato, a roupagem. No Brasil a gente tem o negócio do boi gordo, não sei o quê. Aí, meu amigo, é muita história. Então, assim, eu acredito no trabalho. Né? É trabalhar, acordar também. cedo, dormir tarde, é se dedicar, sem abrir mão dos seus valores, da sua família, dos seus princípios, das pessoas, né? Levando as pessoas. Eu tenho um sistema de pessoas que é um sistema pouco ortodoxo. O que é um sistema pouco ortodoxo? Eu acredito muito na renovação de pessoas. E eu incentivo e eu faço isso de maneira constante. Só que eu faço isso de uma maneira humana. Porque é normal a pessoa ter um rendimento e cair o rendimento. O que não é normal é o empresário achar que isso é normal. Uhum. Não, eu tenho que aceitar. Não tem que aceitar, não, cara. Você tem que ter uma empresa de alto rendimento, então não tem que dar alto rendimento. Quem não quer, tem que dar lugar para outro que queira. E você tem que criar um processo para que isso aconteça e a empresa se recicle. Senão você tem uma empresa com pessoas que têm lá, não sei quantos anos, e ninguém mais faz entrega, o seu concorrente vem com um grupo mais ousado e leva seu mercado. Sim. Então, o ser humano, eu acredito nesse processo, na evolução, eu acredito também, por exemplo, na minha atividade, logística e transporte, é uma atividade inicial. Então é normal a pessoa começar ali, eu não vou querer, esse cara é um ajudante, ele vai passar, daqui a 20 anos ele vai sair, não, eu quero que ele cresça, ser conferente, motorista, vir no gerente. Então, para que isso aconteça, tem que ter outra pessoa entrando. Sim. É um processo de renovação, de crescimento, de expansão, né? Pedro, cara, só isso aí já dava mais um podcast. Com certeza, pô, há muito tempo. Vou deixar aqui um convite para você para um próximo bate-papo. Assim, foi fantástico conversar contigo. Acho que o Pedro trouxe muito sobre a questão de o mindset dele, a mentalidade, como chegou até aqui. Eu acho que deixou um caminho interessante aqui para como você também trilhar o seu caminho, a questão de modular, mas modular respeitando quem você é, suas essências, seus valores, né? Falou aqui muito sobre a troca aqui do automobilismo e do negócio, né? E para você, fantástico. E para você que não conhecia o Pedro, já segue ele nas redes sociais, né, Pedro? Deixa suas redes sociais aqui, né? Pra gente, né? É isso aí. Hoje a gente tem todas as redes sociais, né? Então você vai procurar Pedro Shark 76, que é a minha marca como piloto, que também é a minha marca hoje nessa transição entre piloto, falando de negócio para as pessoas. Estou à disposição de vocês. Sigam lá. A gente também hoje é co-host do Padrinho Podcast. A gente tem vários episódios lá gravados, sempre com pilotos, chefes de equipes, donos de categorias falando sobre automobilismo e negócio. Tem histórias lá fenomenais. É isso aí. Para você que chegou até aqui, se você não deu like ainda, você esqueceu de dar. Dá o like, se inscreve no canal. A gente vai trazer pessoas aqui sempre como o Pedro, assim, que pensam para frente, que agregam para a sua mentalidade, para o seu negócio. Pessoas que a gente tem o privilégio de trazer e de conhecer. Uma honra, Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por você ficou até aqui. Até o próximo Café The Brokers. Obrigado, Pedrão. Obrigado para vocês, tudo de bom, foi um prazer. Contem com o Pedro Shark aí e conto com vocês lá no automobilismo. Tamo junto. Depois que vê, não dá para desver, né? É isso aí. Isso aí. Forte abraço.